Todos nós, como pais, queremos o melhor para os nossos filhos. E hoje a minha conversa vai ser um pouquinho sobre isso e sobre a fixação aos ecrãs, a fixação aos tablets, a fixação às redes sociais. Há uns poucos de meses, para dizer um ano, com a pandemia as coisas acabam por ser mais estendidas, apareceu uma moça numa consulta que trabalhava como influencer, como blogger, e admirada ainda sobre estas novas profissões, eu perguntei-lhe sobre o que é que tratava, sobre o que é que ocorria. E então ela disse-me que mostrou-me o telemóvel, disse, é o que eu visto, é o que eu como, é onde viajo, é a vida que eu tenho com o meu namorado, como é que eu faço a minha vida. E eu perguntei-lhe, então, quantos seguidores é que tens? E ela responde quase 1 milhão. Então deixa ver, não é? Ela começou a ver as fotos dela, as fotos do namorado, as fotos das saídas, as fotos das comidas, as fotos dos amigos. Eu perguntei-lhe, então mas o que é que tu traz aqui hoje? Visto esta vida tão harmoniosa e tão feliz. Então ela começa a chorar e diz, a minha vida é um autêntico desastre, eu sou uma pessoa amarga, eu sinto-me vazia, eu tenho uma tristeza existencial, o meu namorado é-me infiel e eu tenho a tendência para o álcool. Então nós continuamos a falar do dia a dia, das suas vias de escape, entre o beber, fumar marijuana, fumar maconha, por aí adiante. Depois disso, ela perguntou-me, então mas eu agora posso ir à casa de banho? Eu disse, pois está. E quando ela volta completamente reposta, completamente pintada, e eu um pouco surpreendida perguntei, então tu estás bem? Ela responde, sim, está na hora de subir uma foto no meu perfil de Instagram e eu não posso de o deixar de fazer. Então, olha, tu tens ali um quadro muito giro, será que eu posso fazer a fotografia ali e escrever uma frase sobre motivação e felicidade? E eu fiquei sem palavras sobre isto, tão impactada. Então a mim fez-me um plim, não é? Daquilo que eu já tinha estudado, daquilo que eu já tinha visto, mas ali fez-me luz, como se costuma dizer. Então, as redes sociais, elas foram criadas para ser editivas, elas foram desenvolvidas para criar esse sentimento de bem-estar na nossa mente. Então, há uns anos, o cofundador do Facebook, ele reconheceu num evento médico em Filadélfia que criaram o Facebook para gerar adictos, para criar uma ferramenta de vulnerabilidade humana. Nesse mesmo simpósio, o diretor do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos explicou de forma contundente que nada mantinha mais o ser humano, nada atuava de forma diferente no nosso interior, quando nós nos sentimos queridos, quando nós nos sentimos apreciados, quando nós sentimos que os outros têm interesse nas nossas coisas. Por isso, eles descobriram que quando criaram as aplicações, que isto motivava o ser humano. Porquê? Porque há um mecanismo interior potentíssimo, muito parecido com a adicção, que faz com que o ser humano necessite constantemente de colocar fotos, de receber likes e de estímulo exterior. Então, cada vez que uma pessoa consome, isto aqui numa outra parte das adicções, consome cocaína, consome marijuana, tem relações sexuais com base na pornografia, tem a tendência de jogar videojogos on and on and on, ou ir às compras, ou ter um jantar de amigos, isto vai-lhe gerar prazer. E o prazer é regulado no cérebro por várias hormonas, mas a principal é a dopamina. Então, como é que vai funcionar a dopamina? Se de repente eu tenho um problema com o álcool em adolescente, em que a mãe não deixa sair para ir ter com os amigos para os copos, não é? Eu vou esperar adolescente que a mãe durma, vou-lhe tirar 10 euros da carteira e vou planear o que é que eu vou fazer até conseguir tomar uns copos. Então, a partir daí começa a subir a dopamina. A pessoa chega, sai, toma uns copos, volta para casa e depressa vem a síndrome da famosa abstinência que os programadores descobriram e que nós conhecemos hoje em dia com as redes sociais. Portanto, quando eu recebo um like, eu tenho no meu cérebro
flash, relâmpagos de dopamina, e isto não é aleatório, isto não é uma coincidência. Então, as redes sociais, a internet, a tecnologia, foi criada num primeiro momento para nós nos aproximarmos das pessoas, para que a nossa vida fosse mais fácil, para que nós tivéssemos um melhor nível de comunicação. E é uma excelente ferramenta, mas hoje em dia a internet, a tecnologia, está ao serviço dos programadores e das grandes empresas de tecnologia, que não está minimamente importada com a educação dos nossos filhos. Então, não importa que o meu filho passe 20 horas a jogar algo, ou esteja no Instagram ou noutra rede social, o que nos interessa é que nós estejamos cada vez mais tempo, nós e os nossos filhos, frente ao ecrã. Uma coisa curiosa é que estes programadores colocaram os filhos em escola sem net, porque sabem do efeito devastador que isto tem no cérebro dos seus filhos. Não é? Nós conhecemos o caso do Steve Jobs, que na sua casa ele não deixava que os filhos mexessem em tablets. O criador do Twitter, que teve um caso grave de adicção ao ecrã, na sua casa ele começou a ensinar aos filhos a lidar com as redes. Então, estes magnatas, todos eles, quando contratam amas para tomar conta dos filhos, no contrato vem uma cláusula em que elas não podem usar o telemóvel enquanto estão a trabalhar com as crianças. Isto é muito interessante, porque o primeiro mandamento dos narcotraficantes é nunca consumir, consumam os outros. Isto porque nós pais, quando temos o ecrã do telemóvel à nossa frente, quando nós estamos estressados, quando nós estamos aborrecidos, nós vamos ensinar ao nosso cérebro como reagir. Claro que ir ao telemóvel por uma questão profissional ou por uma coisa urgente é outra situação. Eu estou a falar quando uma pessoa vem chateada do trabalho, quando a pessoa se zanga com um amigo, com um companheiro ou uma companheira, e que te fechas no teu quarto, numa rede social, compras algo na net, porque te alivia. Então, quando estás numa conversa aborrecida, quando estás num almoço que não te diz nada, tens a tendência para ir mexer no telemóvel. Os teus filhos fazem o mesmo quando sentem vazio, quando sentem que estão numa crise de identidade, quando estão aborrecidos. Todos nós vivemos crises na infância, crises na adolescência, onde a vida não nos preenchia, onde não éramos felizes. E o meu cérebro vai procurar como é que eu, como criança, como é que eu, como adolescente, criei uma via de escape, porque essa via de escape que eu criei na minha adolescência, na minha juventude, vai ficar gravada no meu cérebro. Porque no cérebro fica gravado, e quando eu sou adulta, aos 30, aos 40, e tenho um problema de trabalho, tenho um problema de relacionamento, o meu cérebro vai recorrer à minha via de escape na infância. E se esta era o álcool e se esta era as drogas, temos aí uma situação menos fácil. Nós sabemos que quando há uma adicção muito forte na infância e adolescência, o cérebro vai recordar para a vida toda. E eu insisto nisto porque os filhos, quando os nossos filhos começam a ter por volta dos 8, 10 anos e que procuram algo que lhes alivie o mal-estar interior, essa mudança que é tão importante a nível hormonal, a nível físico, a nível psicológico e social, eles vão buscar uma via de escape fácil que os ajuda a superar, que os ajuda a transpor. O que é que se passa com essa via de escape rápida? É uma via de escape que os alivia, mas que em muitas ocasiões eles não sabem gerir. Então, leva ao grau zero de gestão da frustração. Então, o que é que nós queremos todos, como pais? Não é? Saber que os nossos filhos saibam gerir o stress e saibam gerir o aborrecimento. Então, são dois grandes ingredientes que vão acontecer no nosso dia-a-dia. Então, entramos aqui num conceito fundamental, que é a atenção. Que nós hoje educadores, nós hoje pais, nos preocupamos tanto, não é? Com tantas síndromes que ocorrem com a falta de atenção dos nossos jovens. Os psiquiatras alemães dizem que as pessoas mais felizes são aquelas que têm mais regulada a sua atenção. Então, onde é que está a atenção? A atenção encontra-se na parte superior do cérebro, no córtex pré-frontal, que é uma zona que se encarrega da atenção, concentração, que se encarrega da resolução dos problemas, que se encarrega do controle dos impulsos e é uma zona que nos faz, entre aspas, seres superiores. Porquê? Porque dominamos as situações, porque sabemos-las gerir. Então é esta zona do cérebro que nos ajuda
a gerir as nossas emoções, a sermos capazes de planificar, a sermos capazes de resolver problemas. Porque quando um bebê nasce, o córtex pré-frontal ele é muito imaturo. E ele vai amadurecendo de trás para a frente, pouquito a pouquito. Por isso, a impulsividade é das coisas que mais demora a saber lidar num jovem. Não é? Que se liga, não é? A este córtex pré-frontal do bebê. O que é que estimula o córtex pré-frontal? A que é que o bebê presta atenção? 3 coisas: luz, som e movimento. O que queremos nós do córtex pré-frontal dos nossos filhos? Quando eles são mais velhitos, 3, 5, 6 anos, nós queremos que eles prestem atenção a objetos imóveis, a objetos não luminosos. O que quer dizer? Que eles prestem atenção ao professor, que eles consigam estar tranquilos na sala de aula, que eles consigam comer tranquilamente à mesa. Isto quer dizer que eu consigo gerir que eles conseguem gerir o seu córtex pré-frontal. O que é que acontece à criança nesta idade se eu lhe dou um tablet, se eu lhe dou um telemóvel? Luz, som e movimento. E o cérebro vai funcionar como um mecanismo que tem a ver, tudo aquilo que eu uso amplio, tudo aquilo que eu não uso eu perco. Quem é que aqui, desde que usa o Wikipédia, tem menos memória que antes? Porquê? Porque o hipocampo cada vez vai funcionar pior na zona de retenção de dados. Quem passou a usar o Google Maps diminuiu a sua capacidade de meter orientação. Porquê? Porque esta pequena zona do cérebro, quanto menos uso dás, mais pequeno fica. Pois a atenção no córtex, relativamente à atenção no córtex pré-frontal, acontece exatamente o mesmo. Quanto mais o estímulo com uma ferramenta exterior, pior funciona o cérebro. Por isso é que nós hoje encontramos crianças com 10 anos, com córtex pré-frontais muito maduros. Porquê? Porque só se estimula a atenção com luz, som e movimento. E nós vamos necessitando cada vez de estímulos cada vez mais fortes, imagens cada vez mais fortes, para conseguir gerar ainda mais a atenção. Então, esta é a primeira parte de uma série de vídeos que eu estou a pensar fazer sobre estas estimulações exteriores e o impacto a nível do cérebro dos nossos filhos na gestão das emoções, na autorregulação. Daí ser tão importante não só estudar tudo a nível transgeracional, mas temos que começar por estas estimulações exteriores que agravam determinados conteúdos e programas inconscientes que os nossos filhos acabam por trazer e nós também por acréscimo. Esta era a partilha de hoje. Fica bem ou melhor ainda.